Meus amados irmãos, graça, paz e misericórdia de Cristo Jesus sejam convosco. Hoje, exatamente dia 9 de agosto de 2020, vamos mais uma vez começarmos o nosso culto coletivo, glorificando a Deus, exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vai fazer hoje a oração invocatória, pedindo a Deus pelo culto de hoje à noite, Josafá e família, vamos ouvi-los nesse instante. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Graça e paz. Oremos ao Senhor. Santo e eterno Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Muito obrigado por mais um dia, Senhor, na Tua presença, porque o Senhor nos sustentou, nos guardou, nos protegeu. Amém, Jesus. Muito obrigado por tudo. Mas nós te pedimos nesse momento, Senhor, a Tua direção para esse culto que vai começar. Nós te pedimos, ó Deus, Senhor, venha assim usando cada pessoa que vai fazer parte desse culto. Ó Deus, de maneira tremenda, possamos, Senhor, glorificar e exaltar o Teu santo nome, sentindo assim, ó Deus, a alegria do Teu Santo Espírito. Amém. Nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor venha usar nessa noite poderosamente o pastor Jair, através da explanação da palavra, que ele venha ser, ó Deus, orientado pelo Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Josafá. Deus em Cristo vos abençoe, fortaleça a fé, encoraje o meu amado irmão. Quero só fazer lembretes esses dias agora em relação à nossa caminhada contínua, chamada de vídeo para discipulado, encorajar irmãos, não se esqueçam de fazer. Lembre-se do nosso relógio de oração, também do nosso guia de leitura bíblica, está também lá no nosso grupo de WhatsApp. Isso fortalece a nossa fé em Jesus Cristo. Uma outra coisa que é importante nós lembrarmos é exatamente o processo do culto doméstico, a liderança familiar, para que possamos assim fortalecer a fé da família no Senhor Jesus Cristo. Quando você estiver cultuando, lembre-se, você não está assistindo uma minissérie, você está prestando um culto online, virtualmente. Então, lembre de ter a Bíblia na mão, agora fazer a leitura, um momento de oração em conjunto com todos os irmãos naquele momento. Evite agora lavagem de pratos, mudar coisa de lugar. Agora é hora de você prestar culto. Então, onde estiver agora, se conecte com a palavra, com o culto e vamos celebrar o nome do Senhor. É de praxe aqui na igreja a gente organizar desenvolvimento de ações comunitárias. Esses dias, Ministério de Mulheres, Ministério de Mães, reunidos, eles estão desenvolvendo um chá de fralda da Elisa, a nova filhinha de Aldi e Nete. Dia 23 vai ser a entrega, e a gente vai ter aqui exatamente um lembrete agora na tela aqui, lembrando a você para que no dia 23, em virtude de não podermos fazer aglomerações, a gente poder entregar esse material. Então se prepare, a mobilização nos grupos já está acontecendo, precisa só então que você se prepare para o dia 23. De antemão, já agradecemos também os irmãos que têm na mobilidade comunitária devolvido, assim, ajudado na oferta da Laje de Marcelo. Então, os irmãos se organizem e se quiserem continuar contribuindo, ainda precisamos de mais cimento. Então, se você pode ajudar, assim, procura a gente lá no grupo de Zap e informa a sua forma de contribuição. Queremos agradecer também e louvar a Deus aos irmãos pelos dízimos e as ofertas e a fidelidade para o sustento da causa do reino de Deus, enquanto igreja instituição física que existe pelas ofertas e dízimo dos irmãos. Outra coisa, queremos agradecer pela entrega dos alimentos. Deus seja louvado pelos irmãos que têm se mobilizado para a ação social e para ajudar as famílias cadastradas. A Deus seja a honra, glória e todo louvor. O nosso muito obrigado em Cristo Jesus. Queridos, quero agora encorajar meus amados irmãos com aqueles destaques de dizer para os irmãos, olha, nós não esquecemos de vocês. E aqui, juntamente com a chamada de vídeo, é simplesmente para encorajar a sua fé.
Nós queremos hoje começar com Lucineide, Shell, nossa irmã Camila, Morenita, Jéssica, Mateus, Andréia. A Andréia é a filha da irmã das dores. Deus vos abençoe e fortaleça a fé de vocês. Dona Dudu, seu Zezito e Braz aí em Taperoá, parentes da irmã Joína. O pastor Vicente também, Dona Celina em Salvador, que não perde um culto conosco. Também Maria Soares, que é a irmã grossa, aí, a mãe de Banha, bem pertinho da padaria. Nossa irmã Maria da Luz e Marilza e Zilda do Acarajé. Um forte abraço nessas irmãs em Cristo. Conci Levi, Juscelia e Bernardo, Chica, Ebinho e Emanuela aí da padaria. Deus fortaleça a fé de vocês. Nossa irmã Maria e o irmão Bento, os pais de Mota, aí em Mutuípe. Deus fortaleça a fé. Nossa irmã Eliana e Antônio, perto da padaria de César. Vilma, vizinha de Cacilda e Zilda. Nosso irmão Antônio e a irmã Dinha. Dinha é a Ida, o pai e a mãe do nosso irmão Del. Nossa irmã Lúcia e Eduardo também, cunhado e irmão de Del. O Wellington e Camila estão no Morro de São Paulo esses dias. O Wellington que toca a bateria e está trabalhando esses dias ali. Deus abençoe e fortaleça vocês. Nossa irmã também, nosso irmão Zé, Helenice, Giovana, Gisane e Jonas, os servos do Senhor, que fortaleça a Deus a fé de vocês. Nosso irmão Zé, Mari, Luquinhas e a irmã Glória. Irmã Glória, a mãe de Mari. Nosso irmão Manuel e Maria, os pais da Eliana, da Eliene, aí na Avenida Florestal. Milânia, Lúcia, Eduardo, Cecília e Isabelle. Deus também vos encoraje. Temos a irmã Cecília, seu Edivaldo, temos a Clésia e temos a Carol, Beto e Diva. Um forte abraço para esses irmãos. Nos próximos encontros a gente vai aquecendo os outros e fortalecendo na fé em Jesus Cristo. Deus seja louvado pela vida desses irmãos. Eu quero nesse instante agora orar. Vou convidar para esta oração o nosso irmão David, que está aqui conosco hoje, é também um dos líderes espirituais da igreja. Ele vai orar pelos enfermos. Hoje nós acrescemos, temos alguns irmãos que já adicionamos aí, temos vários que estão nessa lista de oração, e gratidão aos que já receberam, Tina e familiares aí, Adélia e familiares, o pai faleceu recentemente em São Paulo, Letícia, Isabel, Anete e família, aí tem o pai da irmã Silvana que voltou para a cirurgia, Carlitos Santos, o irmão de Carlos, e a Ida, a mãe de Del. Fora esses nomes que aqui citei, os outros nomes vão aparecer aqui na tela. Em gratidão temos Bernadette, Edelmário, Lau, Júnior, Edson e Robson e mais outros irmãos. Nosso irmão David vai orar por eles, agradecendo e intercedendo também por essas questões. Graça e paz. Vamos orar ao nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai que está nos nossos céus. Pai, digno de toda honra e todo louvor. Nesse momento, ó Pai, reconhecemos que Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Entregamos nas santas mãos, Pai, teus filhos que passam por dificuldades, seja elas físicas, mentais, doenças. Amém. Pedindo a Deus que o Senhor continue derramando a tua graça, como você tem derramado, Pai. Amém. Ajude teus filhos a continuar essa caminhada, continuar firme na fé no Senhor. Obrigado. Que diante dessa caminhada, que eles não venham ficar abalados da fé, mas sim venham se fortalecer no Senhor a cada dia. Entendendo que há uma igreja que continua orando por eles, há uma igreja que continua ajudando elas a se fortalecerem na fé. Amém. E que elas venham se sentir abraçadas pelo povo de Deus e que elas continuem vivendo essa consciência de louvar ao Senhor, de reconhecer ao Senhor, mesmo diante das situações difíceis que elas passam, Pai. Amém. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Assim te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão David. Deus em Cristo vos abençoe. Nós temos nesse instante os aniversariantes da semana. Temos dia 10, o irmão Marinaldo Binho, que inclusive viajou para o São Paulo para fazer o tratamento. Deus abençoe, os irmãos estejam orando por ele nesses dias aí. Deve passar uns 30 dias em São Paulo ali. No dia 12, Maria Luísa, nossa irmã Juscelia, essas irmãs também fizeram aniversário. Maria Luísa é filha de Débora, a pequena Maria Luísa. Dia 13, Celi Dalva, irmã Celi. Esses irmãos fazem aniversário no decorrer da semana. Nosso irmão Selmo vai interceder a Deus pela vida desses irmãos agora em Cristo Jesus.
A graça e a paz. Amém. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por mais um ano de vida que Ele nos concede a estar e permanecer na presença dEle. Grandioso Deus, Pai de infinita graça, Senhor, vamos agradecer pela Tua bondade, pelo Teu amor, que apresentamos, ó Deus, as nossas vidas diante de Ti, cultuando a Ti com louvor e adoração. Amém. Obrigado, ó Deus, pelo Senhor ter completado, ó Deus, nossas vidas para Te adorar, para Te servir e bendizer que o Senhor é nosso Deus. Amém, Senhor. Te apresentamos, ó Pai, as nossas vidas, a vida dos aniversariantes que estão, ó Deus, comemorando mais um ano de graça diante da Tua presença, Pai. Sim, Deus. Que eles reconheçam, cultuem a Ti com gratidão no coração. Que Ele eleve, ó Deus, o coração para Te adorar e Te servir a cada dia mais. Que todo o propósito da vida deles seja para Te apresentar a vida deles diante do Teu altar. Amém, Que a Tua graça e Teu amor seja para com eles a cada dia, Senhor. Amém. E eles louvem a Ti, ó Deus, com cânticos de adorações, agradecido pela Tua bondade, pelo Teu amor infinito, e cada dia mais eles fazem regozijar na Tua paz, ó Deus. A Ti damos a graça, a honra e a adoração por meio de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Obrigado, irmão Selmo. Deus em Cristo vos abençoe e vos encoraje na fé em Cristo. Queremos, nesse instante também, agradecer a Deus pelos irmãos que visitam-nos no canal. Um forte abraço a esses meus amados irmãos em Cristo Jesus. Nós temos aí Laís Santo, Hudson, Ivanilde, Aline, seu Tertulino, Paulo Sérgio, Alexandra, vários irmãos. Nosso muito obrigado e bom estar com vocês, cultuando e celebrando. Temos alguns irmãos também que, de vez em quando, da Pibissagem, quando não tem os cultos lá na primeira de Santo Antônio, estão conosco. Deus seja louvado. Eu aconselho e encorajo até os irmãos também da igreja. Tem muitos cultos. Pastor Francisco sempre desenvolve durante a semana e também aos finais de semana. Quando você não tiver a possibilidade de cultuar com a gente, pode cultuar com a Pibissagem. Pode se inscrever no canal, palavra bíblica de qualidade temos ali com o pastor Francisco. É muito bom e importante os irmãos estarem ouvindo pessoas que pregam verdadeiramente as Escrituras. E os que a gente confia, a gente indica. Muito bom. Seja louvado o Senhor pela vida dos nossos amados irmãos aqui conosco e que Deus em Cristo vos fortaleça em Cristo para a glória do seu santo e eterno nome. Queridos, vamos prosseguir com a nossa caminhada de culto ao Senhor, desenvolvendo nossas vidas no altar do Senhor. Nós temos nesse instante uma chamada à confissão. Vou convidar o nosso irmão Genilson e ele vai fazer essa chamada à confissão com leitura e também com a oração. Graça e paz, meus irmãos. Vamos à chamada à confissão. E para esse momento o texto da leitura bíblica é Apocalipse capítulo 2, versículo 5, é o texto que nós vamos ler. Diz o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Vamos orar confessando a Deus as nossas culpas, os nossos pecados. Querido Deus e Pai, soberano e eterno Senhor e Salvador, nós o exaltamos, o glorificamos, porque o Senhor é o nosso Pai. Confessamos, Senhor, que temos pecado contra Ti, temos falhado, temos cometido erros que não convêm a Ti e que não está de acordo com o Teu querer. Por isso, pedimos o perdão do Senhor. Arrependidos como estamos, pedimos que o Senhor nos dê a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Chamada à adoração, a leitura bíblica é Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 a 6. Você já pode abrir sua Bíblia conosco e já está acompanhando o texto, porque logo após vai haver a pregação e o livro é Apocalipse. Portanto, você já pode manter sua Bíblia aberta. Capítulo 1, versículos 4 a 6 é o texto que nós vamos ler nesse momento. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir,
da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdote para Deus, seu Pai. A ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, Jesus Cristo é o nosso Deus. Jesus Cristo é o nosso Salvador. É o nosso governo. É a Ele que nós devemos glorificá-lo. E vamos então cantar. Então se verá. Meus amados irmãos, louvemos ao Senhor e declaremos a Ele o quanto estamos ansiosos por aquele dia em que nós o veremos vindo sobre as nuvens com poder e glória para a consumação da palavra do Senhor. Louvemos ao Senhor. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Amém. Com certeza nós o veremos lá na glória e celebraremos, bendiremos o nome do Senhor nosso Deus. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Vamos então, momento de oração. E para essa oração eu vou convidar o nosso irmão Selmo para fazer uma oração de louvor ao Senhor pelo seu justo juízo. Logo após eu vou estar orando uma oração de louvor ao Senhor por preservar a igreja do juízo. A graça e a paz, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor, louvando e exaltando teu santo nome. Pai, viemos louvar a Ti pelo imenso amor que o Senhor tem para conosco. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem nos feito em nosso coração. O princípio de estar Te adorando, louvando e glorificando o Teu santo nome. Que todo louvor seja glorificado a Ti, ó Deus. Que toda palavra seja glorificando ao Teu santo nome. Que todas as adorações sejam direcionadas a Ti, ó Pai. Que reconhecemos isso em nosso coração e podemos, ó Senhor, fazer a cada dia mais, Te adorar, glorificar o Teu santo nome, reconhecendo, meu Senhor, a Tua grandeza a cada dia. Amém. Entregamos nosso coração
com o princípio de estar te adorando, te louvando e exaltando o teu santo nome. Por meio de Cristo, reconhecemos que precisamos entregar as nossas vidas diante do teu altar, te render graças a cada dia e louvores espirituais, glorificando o teu santo nome, Senhor. A ti damos a honra, por meio de Cristo, teu Filho. Amém. Amém. Vamos orar. Louvor ao Senhor por preservar a igreja do juízo. Oremos. Querido Deus e Pai, Deus de infinita graça, nós louvamos a Ti, glorificamos o Teu nome, reconhecendo a Tua grandeza, porque o Senhor preserva a Sua igreja do juízo, e o Senhor garante que a Tua igreja estará lá na glória, reconhecendo Jesus como sendo o Cordeiro triunfal do Senhor, reconhecendo Jesus como sendo o supremo Senhor e Salvador de nossas vidas, e dando glória a Ele, dando honra a Ele, e bendizendo, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nós o louvamos, nós o glorificamos, nós o reconhecemos como Deus, nós o santificamos, porque reconhecemos que o Senhor é quem nos dá graça, o Senhor é quem preserva a tua igreja do juízo. Assim como o Senhor preservou Noé ali na arca, o Senhor nos preserva do juízo. Nós queremos dizer ao Senhor muito obrigado, e louvar e exaltar o teu santo nome, porque temos a certeza e a garantia que o Senhor Jesus Cristo nos deu morrendo na cruz, de que o Senhor nos levará a salvo. E por isso nós o glorificamos e louvamos a Ti, bendizendo o Teu santo nome, em o nome de Jesus. Amém. Chamada a proclamação, a leitura bíblica é Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Vamos então, com os ouvidos atentos, os corações abertos, ouvir a palavra do Senhor nesse momento. Ok, meus amados irmãos, nós vamos então ouvir a palavra do Senhor, que nos dirigirá ao entendimento dos seus propósitos, dos seus princípios. Quero então convidá-los a abrirem a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 8, do versículo 6 até o versículo de número 12. É o texto que agora nós vamos desenvolver na caminhada da exposição do livro de Apocalipse, que já estamos há alguns dias desenvolvendo isso para a glória de Deus, o nosso Pai. Apocalipse 8, a partir do versículo 6 até o versículo de número 12. Abra a Bíblia e permaneça com ela aberta para o entendimento do sagrado texto. Vamos então à leitura. Então os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou sua trombeta, e foram lançados na terra granizo e fogo misturado com sangue. Em 1/3 da terra, 1/3 das florestas e toda a relva verde foram queimados. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançado no mar algo como um grande monte em chamas, e 1/3 do mar transformou-se em sangue. 1/3 das criaturas do mar morreu. Também foi destruído 1/3 dos navios. O terceiro anjo tocou sua trombeta, e uma grande estrela, queimando como se fosse uma tocha, caiu do céu sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto. 1/3 das águas tornou-se absinto em absinto, e muitos homens morreram por causa das águas, pois haviam se tornado amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foram feridos 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, para que 1/3 deles se escurecesse, e 1/3 do dia não brilhasse, assim como também 1/3 da noite. Deus seja louvado por sua palavra. Obrigado, Senhor. Ajude-nos a entender a tua voz
e a glorificar o teu nome, por meio de Jesus Cristo, teu Filho, hoje e sempre. Amém. Queridos e amados irmãos, nós estamos agora no segundo ciclo de juízo. O primeiro ciclo já vimos que ele desenvolveu a partir do capítulo de número 5. Na verdade, o 4, quando a gente vê Deus assentado no trono, já uma predisposição do julgamento. E aí a gente vê o primeiro ciclo de juízo, que é os 7 selos. Os 7 selos abertos pelo Cordeiro Único Digno. E os 7 selos, eles trazem, além de mostrar o sofrimento da igreja, mas também ele termina com uma proposta no capítulo 6 de juízo sobre toda a terra. Hoje a gente está no segundo ciclo de juízo, porque a gente vem de uma série de ciclos de 7. Primeira série de ciclo de 7. Vem de 1 a 3, as 7 igrejas. E essas 7 igrejas precisavam ver o Cordeiro plenamente exaltado. E no meio delas, reinando, governando, no controle absoluto. Depois a gente tem os 7 selos. O Cordeiro também no controle absoluto. E reinando sobre a igreja, mas também atuando num período onde um cenário de tribulação, de tortura e de tormenta para a igreja. Lembre-se que o cenário é de cenário de perseguição às 7 igrejas da Ásia, que também simbolizam ali numa postura futura as igrejas de Cristo, a igreja total de Cristo, que no cenário do mundo é perseguida pelos ímpios por não concordarem com os preceitos da palavra de Deus e nem do Cordeiro, o Filho de Deus. Hoje, nós vamos para o segundo ciclo de 7. O segundo ciclo de 7 de juízo. E agora é o segundo ciclo que mostra as 7 trombetas tocadas por 7 anjos. E agora a gente vai ver um desencadeamento de juízo parcial até chegar novamente à proposta de um juízo total. Diante desse cenário, o que é que nós temos aqui? Exatamente o terceiro ciclo de 7 trombetas. E aqui a gente vai perceber Cristo agora desenvolvendo seu juízo, o Cordeiro no controle do tempo. E ele aqui vai anunciar também, como anunciou nos 7 selos, vai anunciar o fim dos tempos, a sua chegada. O apóstolo João, então, como judeu, ele entendia nesse cenário que aqui agora nós temos um cenário de trombetas. E ele entendia a importância das trombetas na história de Israel. De acordo com Números, capítulo 10, a gente vai verificar que as trombetas tinham 3 importantes significados. Primeiro, eram usadas para reunir o povo, conforme Números 10, de 1 a 8. Segundo, eram usadas para anunciar uma guerra, anunciando assim que viria uma guerra e que viria, de fato, um momento difícil. Terceiro, eram anunciadas, eram também usadas para anunciar um tempo especial à luz de Número 10:10. No cenário de Apocalipse, a gente vai verificar que a voz do Senhor foi como uma trombeta aos ouvidos do apóstolo João no capítulo 1, versículo 10. De repente, o que é que aqui Apocalipse está nos conduzindo a pensar? Trombetas são anúncios. Trombetas é preparo para as pessoas entenderem, nesse sentido agora de Apocalipse, a voz do Senhor. Lá no 10, João, ele ouve a voz do Senhor como a de trombeta. Foi também a voz como de trombeta que convocou João a subir ao céu, lá no capítulo 4, versículo 1. Se a gente ler, eu quero ler esse texto, no capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas, vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, e disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Na verdade, essa ideia da voz de trombeta é exatamente a voz do Senhor que está sentado no trono. E ele aqui no cenário do capítulo 4:1, ele está dizendo a João que vai anunciar e mostrar como voz de trombeta. Aqui é uma comparação mostrando de fato o anúncio de Deus para um momento marcante, definitivo, importante do mundo, mas também para a sua igreja.
Aqui, nesse cenário, então, a gente vai entender que Apocalipse interpreta as trombetas como anúncio, a voz de Deus ou a voz do Senhor através dos seus anjos. Diante desse cenário, agora o anúncio é do juízo por meio dos anjos sobre terça parte da terra, terça parte do mar, terça parte dos rios, astros do céu como o sol, lua e estrelas, e as 4 primeiras trombetas falam de catástrofes naturais que atingem a terra. O mar, os rios, os astros. Vamos então para as primeiras 4 trombetas. E é interessante nós entendermos a proposta dessas 4 trombetas. Aí é anúncio de juízo. O Senhor, por meio dos seus anjos, está anunciando que vai vir chumbo grosso sobre a terra. Na verdade, o que a gente tem nesse cenário é uma resposta ao clamor dos santos. No cenário agora das trombetas que trazem juízo parcial e vai finalizar lá com a 7ª trombeta, juízo total, porque as 7 trombetas, elas desenvolvem o mesmo processo como os 7 selos. Começa como algo parcial, mas chega no final mostrando totalidade de juízo. E agora ela começa mostrando um juízo parcial. Você se lembra que na semana passada, no capítulo 7, nós entendemos, no capítulo 8, de 1 a 5, a grande ideia, o justo juízo de Deus responde o clamor dos santos diante dos opressores, diante das opressões dos ímpios na terra. E agora esse clamor também ele vai ser estendido, porque lembra lá daquele capítulo 6, de 9 a 11, até quando, Senhor? E o versículo de número 10 específico do capítulo 6, eles clamaram em alta voz, dizendo: ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Agora aqui está a resposta, porque o juízo é aqui a resposta à vindicação dos santos, às orações dos santos. Os santos oram e agora clamam, e agora Deus responde. Lembre-se que o cenário é de as 7 igrejas sendo perseguidas, torturadas, martirizadas, mortas por causa da palavra e por causa do testemunho ao Cordeiro. Diante do clamor dos santos e diante das orações dos santos, conforme capítulo 8, versículo 4, olhe comigo, da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso junto às orações dos santos. E aqui você vai entender que o incensário e a luz de capítulo 5, versículo 8, volta comigo, orações, incensários, aqui significam, a própria interpretação de Apocalipse, incensário significa orações dos santos. No capítulo 5, versículo de número 8, atente para esse texto. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, as taças de ouro cheias de incenso significa, à luz da interpretação do próprio livro de Apocalipse, significa orações. E aqui agora Deus está respondendo às orações. Como Deus está respondendo às orações? Trazendo o justo juízo sobre aqueles que martirizavam a igreja, que perseguiu a igreja de Cristo durante toda a história, durante todo o contexto da igreja. Isso aqui era encorajador para as 7 igrejas, porque as 7 igrejas elas estavam lá desesperadas. E não só as 7 igrejas, mas as igrejas naquele contexto da Ásia. Apesar de Apocalipse aqui trazer apenas 7 igrejas. E aqueles irmãos precisavam ser encorajados, porque a forma aqui de encorajar é quem estava no comando e o que ele iria fazer com aqueles que eram opressores, com aquele império da impiedade que estava maltratando, dizimando, destruindo fisicamente a igreja, temporariamente, porque a igreja do Senhor, ela é indestrutível. Ela é indestrutível.
o juízo não a alcança, a gente viu no capítulo 7, porque ela está selada. O martírio, a grande tribulação não a destrói por causa do sangue do Cordeiro, e a ressuscita, e ela vai reinar com o Senhor, no versículos de 9 até o versículo 17 do capítulo 7. De forma que, depois do sexto selo, tem um capítulo 7, é o cuidado da igreja. É Deus mostrando o cuidado pela igreja, porque o capítulo 7, os selados não são destruídos. E no capítulo 7, os que morreram na grande tribulação são ressuscitados e reinam com Cristo. Totalidade da igreja em 2 aspectos aí no livro de Apocalipse. Qual é a grande ideia, então, diante desse cenário introdutório? Do capítulo 8, de número 6 ao número 12. E a gente, ao decorrer do tempo, vai entender o porquê até o número 12. De 8 a 6, 12, nós temos a seguinte grande ideia. O Cordeiro, por meio das trombetas, derrama o juízo parcial sobre a terra. O Cordeiro, por meio das trombetas, derrama juízo parcial sobre a terra. Por que parcial? Você vai verificar que em cada trombeta ecoada até o quarto selo, até a quarta trombeta tocada, é uma terça parte das coisas que vão sendo destruídas. E vamos então aqui entender? 6. No capítulo 6, então, a gente entende a grande ideia. Capítulo 8, do 6 a 7, a grande ideia agora do 6 a 7, o Cordeiro derrama sua ira sobre uma terça parte da terra. Então agora, por que a grande ideia do capítulo 8, de 6 a 12 o total é o Cordeiro, por meio das trombetas, derrama o juízo parcial sobre a terra. Primeira verdade aqui, dentro desses aspectos do juízo parcial sobre a terra. 6 a 7, o Cordeiro derrama sua ira sobre uma terça parte da terra, não totalidade. E aí, daqui a pouquinho a gente vai entender por que não totalidade, pastor. Mas eu já queria lhe adiantar. O juízo de Deus, ele nunca é sem misericórdia. Ainda está havendo uma chance de pessoas que estão vendo as coisas acontecerem, se arrependerem, mudarem completamente e se submeterem ao Cordeiro antes que ele venha plenamente, totalmente. Portanto, agora o Cordeiro derrama sua ira sobre uma terça parte da terra. E aí, os 7 anjos, eles se preparam, o Cordeiro os prepara para que eles possam tocar as trombetas, que é um anúncio de juízo, mas ao mesmo tempo que é anunciado, o juízo acontece. Então, os sete anjos, verso 7, que estavam com 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Lembre-se que, à luz do verso 7, o primeiro tocou a sua trombeta e foram lançados na terra granizo, fogo misturado com sangue. Na verdade, o que a gente tem aqui é juízo. A trombeta anunciada, a trombeta ao ser ecoada, automaticamente é derramado juízo sobre a terra. E é curioso que a primeira trombeta aqui, ela é semelhante à 7ª praga do Egito. Isso é interessante, porque a primeira trombeta sobre a terra derrama granizo e fogo, com adicional, misturado com sangue. Granizo e fogo, na verdade, é chuva de pedra. E a gente vai verificar chuva de pedra em Êxodo 9, 22 a 35. Essa trombeta, ela é semelhante à 7ª praga no Egito, com uma chuva de pedra com fogo, lá especificamente 9:23 de Êxodo. Então aqui, porém, acrescenta-se a ideia de sangue. Talvez um pouco muito claro e evidente em relação a essa ideia de misturado com sangue. Lembra qual foi a vindicação do capítulo 6, versículo 10? Eles clamaram em alta voz, dizendo: ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardará para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Parece que é uma lembrança. Por que os ímpios estão sendo destruídos com as pragas agora na trombeta? Parece-me ser claramente
um anúncio do Cordeiro, deixar bem transparente que uma das razões é a perseguição deles à igreja. O sangue que eles derramaram da igreja agora está sendo cobrado de cada um deles. Então, olhando para o 6:10, a gente verifica a ideia desse vingar o nosso sangue. E é muito claro, você pode até dizer, pastor, está parecendo até aquela música lá, né? A minha vitória tem sabor de mel. Não é essa ideia teológica maluca, não. A ideia aqui, clara, é simples. A ideia é que a igreja, ela está fazendo uma vindicação pelo juízo. E isso não é pecado, pelo justo juízo. A igreja, ela não pode fazer juízo com as próprias mãos. Ela não tem essa autoridade. Mas vindicar, solicitar o juízo de Deus sobre aqueles, então a gente vai verificar que aqui, inclusive, lá no rei ungido Davi, ele faz isto quando ele vindica a Deus que, nos salmos imprecatórios, vingue os inimigos. Aqui, na verdade, naqueles salmos, a gente viu inclusive uma parte desses salmos, hoje pela manhã no Salmo 35, Davi pedindo a Deus que destruísse os inimigos. E tem um salmo, até um dos salmos imprecatórios, e um salmo imprecatório é que Deus castiga os inimigos, essa é a ideia de salmos imprecatórios. Ali a ideia tem um momento que no salmo imprecatório ele pede até a Deus para lançar os filhos dos ímpios sobre as pedras. Aí você, que coisa, um crente? Não, ali nos salmos imprecatórios, na verdade, é uma vindicação, uma exclamação, um pedido de um justo juízo sobre aqueles que atuaram sobre a igreja quando ela estava aqui na terra. Esses dias, inclusive, ouvimos que na China, na Coreia do Norte, parece-me, os crentes sendo atrocidades, mortos da pior forma. E aí os crentes se vingam, se criam revolução, não. Mas de uma certa forma é natural a igreja pedir ao justo juiz que faça um justo julgamento sobre aqueles e aquelas, sobre o império que atuam contra a igreja. Temos aqui, na verdade, então, uma vindicação, a resposta melhor ao pedido, ao clamor, às orações dos santos. E aqui está a resposta. E a resposta era para encorajar aos santos a fidelidade à palavra, a fidelidade ao Cordeiro, a adoração exclusiva a Ele, apesar de todo o sofrimento. Uma coisa é clara, irmãos. A igreja precisa permanecer fiel em todo o contexto de sofrimento. Porque o Senhor, o justo juiz que a protege, Ele vai dar o mérito, juízo sobre todos os que perseguem a igreja. Isso não é espírito de vingança, mas é um pedido de justiça. E a igreja, ela ora ao Senhor. Isso, como o Senhor é justo, Ele só vai fazer aquilo, absolutamente aquilo, que está de acordo com a sua graça e o seu justo juízo. Um terço da terra, um terço das florestas, toda a relva verde foram queimados. Na verdade, aqui a gente tem um cenário que vai atingir a alimentação na terra, uma diminuição de alimentos. E aqui tem algo muito interessante. O juízo atinge até essa parte da terra e danifica fontes de alimentos. E por que até essa parte? Porque há um processo gracioso, misericordioso de Deus. Ele não está trazendo juízo total. Porque em meio a juízo, há um anúncio ainda de misericórdia, porque é um juízo parcial. Ele está mostrando aos ímpios que, enquanto eles ainda estão vivos, antes da definitiva chegada, do final da chegada do Cordeiro, ainda há chance de arrependimento. Na verdade, as trombetas, elas são lembretes. Ele está vindo, o Cordeiro está chegando. Prepare, igreja, prepare, ímpios, eu estou chegando, está dizendo o mestre. O anúncio das trombetas significa exatamente isso. A abertura dos 4 primeiros selos, nós temos a destruição parcial na terra, das primeiras trombetas. Na abertura dos 3 primeiros selos, nós temos a perseguição sobre a igreja, lá no contexto anterior. Os 3 primeiros selos, na verdade,
eles falam do sofrimento da igreja pelo mundo, o mundo perseguindo a igreja. As quatro primeiros trombetas falam do julgamento de Deus sobre aqueles que perseguiram a igreja, que é a resposta ao clamor dos santos, é a resposta às orações dos santos. Em virtude, então, do clamor, em virtude das orações dos santos, a vindicação do justo juízo agora está acontecendo à luz de 5:8, 6:9-11 e de 8:4. Portanto, o Cordeiro derrama sua ira sobre uma terça parte da terra. Como trocar isso a miúdo e fazer algumas breves aplicações para nós agora à noite? Já na na trombeta, primeira trombeta sendo tocada e anunciando o juízo. Primeira verdade, o significado da trombeta tocando parcialmente sobre a terra, danificando parte de alimentos sobre a terra. Na verdade, o significado é que o Senhor está reinando e ele afligirá os perseguidores da sua igreja, desde a primeira até a segunda vinda. E aqui a gente lembra que o cenário das igrejas era de perseguição, então ele está dando uma resposta para encorajar. O Senhor vai trazer juízo sobre aqueles que perseguem vocês. É isso que João está dizendo para as 7 igrejas. E é isso que ele almejava que as 7 igrejas entendessem. O Senhor no comando e a resposta à oração daqueles que viveram segundo a palavra. Daí então eu queria até despertar você. Aquelas orações que você faz segundo os propósitos da palavra de Deus, elas vão ser respondidas. As que ainda não foram atendidas, mas se foram de fato de acordo com a palavra. Lembra de João, capítulo 7, capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedi o que quiserdes. Todos os pedidos de acordo com a palavra de Deus, feita pelos santos, eles vão ser atendidos àqueles que ainda não foram. Antes de Deus de destruir plenamente o universo, ele vai responder. Tenham certeza, porque a palavra que fazemos e trabalhamos, à luz daquilo que Deus estabeleceu, nunca ficará sem resposta. Nunca ficará sem resposta. Então, uma outra coisa que é clara aqui, as orações dos santos são respondidas, e a ideia é encorajar a igreja perseguida, porém, fiel à palavra e ao Cordeiro. Lembre-se, as orações respondidas são as orações de fiéis, não orações avulsas, para pedido de melhoria financeira para esta terra, pedido de coisas que você quer amealhar de forma aleatória e sem compromisso com a palavra. Não, essas orações Deus nem ouve. É necessário que a gente entenda que as orações que ele ouve são as orações mediante aquilo que está basilado ou tem base na sua palavra. Então, esses desastres aqui, dessa parte, foram atirados à terra. E esses desastres, eles são controlados do céu. Veja que a cada momento, como o Cordeiro abriu o selo e dava autorização, aquele também está controlando os anjos. Logo, esses desastres foram atirados à terra e esses desastres são controlados lá do céu. É Deus que está atuando. Mais um encorajamento para a igreja, um lembrete. Eu estou no controle, igreja. Mesmo vocês sendo perseguidas, mesmo vocês sendo maltratados, mesmo vocês sendo atirados, mortos, torturados, eu estou no controle e eu vou responder isso de maneira justa, fiel, verdadeira. Diante desse processo, eles são enviados por aquele que está no trono. Todas as coisas acontecem sob o total controle de Deus. Porém, a destruição ainda é parcial. E aqui eu queria destacar, e aqui eu quero enfatizar, a destruição ainda é parcial. É uma terça parte da terra que é danificada. Terça parte dos alimentos são danificados. Apenas o prelúdio do fim. Apenas um anúncio do fim. Ainda não é o fim. Ainda há chance de arrependimento. Para todos aqueles que odeiam o Cordeiro, para todos aqueles que abominam a igreja de Cristo, para todos aqueles e aquelas que menosprezam o reino de Deus, ainda há chance. Ainda há chance. Porque o juízo aqui é um sinal da pura misericórdia de Deus.
Ah, pastor, por quê, pastor? Porque ele é parcial, ele está dando ainda chance de arrependimento, e eu posso ainda provar isso lá no 9:20, veja, que antes da última trombeta, última trombeta a ser tocada, no 9:20, observe o que é que está acontecendo. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, não deixaram de adorar os demônios, nem ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Veja que o verso 21 ainda é enfático. Também não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem de seus furtos. Por que juízo parcial, pastor? Porque mesmo nesse cenário, ainda há chance de arrependimento. Não é total, porque o juízo de Deus nunca é sem misericórdia. Tiago, capítulo 2, versículo 13. O juízo de Deus nunca é sem misericórdia. Isso me faz lembrar daquele momento lá de Deus, antes de trazer a arca. Deus anuncia por meio de Noé. Levou 100 anos construindo a arca e anunciando a palavra. E as pessoas zombavam. Nessa noite, se tem alguém me ouvindo e zomba do evangelho, e não acredita na vinda do Cordeiro, não acredita na morte de Jesus Cristo, Deus está te dando uma chance ímpar, querido, de arrependimento, de mudança de atitude, de transformação pelo sangue dele derramado na cruz. A segunda trombeta, tocada no verso 8, no verso 9. A grande ideia do verso 8, que vai ampliar: o Cordeiro, por meio das trombetas, derrama um juízo parcial sobre a terra. Agora é ampliada essa ideia aqui na segunda verdade da trombeta de número 2. 8 a 9. O Cordeiro derrama sua ira sobre uma terça parte do mar. Olha como ele vai sendo misericordioso. Não é sobre toda a parte da terra, é uma terça parte. Olha agora como ele também é misericordioso. Não é sobre todo o mar, é sobre uma terça parte. O segundo anjo tocou a trombeta, verso 8, acompanhe comigo. Foi lançado no mar algo como um grande monte em chamas. Sempre essa ideia de granizo e fogo, cá no início, agora monte em chamas, uma repetição da ideia de juízo, e vem como um poder destruidor, atuando tanto nas esferas do mar, da terra, mas também com a esfera avassaladora de poder de fogo. E a ideia, um terço do mar transformou-se em sangue. Mais uma vez, é interessante a gente entender aqui que a segunda trombeta relaciona a primeira praga lá do Egito. A primeira praga do Egito, ela transforma água em sangue. Lá no capítulo 7, 19 a 25 de Êxodo. Logo, uma terça parte das criaturas do mar morreu naquele cenário, diminuindo o poder de alimento dos egípcios. Isso porque eles não ouviram a voz de Deus, endureceram o coração, não entenderam a proposta de Deus para o chamamento a ouvir a sua voz, mas endureceram o coração. E aí uma terça parte das criaturas agora aqui do mar morreu. E veja que agora atinge a alimentação, diminuindo também a alimentação do mar. Diminuindo agora a parte da alimentação do mar. Também foi destruída uma terça parte dos navios, atinge embarcações, diminuindo o meio de trabalho ou o meio de transporte desses alimentos. Veja que o juízo atinge a terça parte do mar e danifica a fonte de alimentos e fonte de condução desses alimentos. É tremendo. A segunda trombeta é semelhante à primeira praga no Egito, quando as águas do Nilo transformaram em sangue, que os peixes morreram. E aí a gente tem Êxodo 7, 20 a 21. Mais uma vez o juízo permanece delimitado. O juízo não atinge a totalidade. O que é interessante, que eu queria agora chamar a sua atenção para uma coisa, que talvez fosse bom até eu lembrar na primeira trombeta. Deus está esvaziando a terra. Anota isso que eu estou te dizendo. O juízo é o contrário do que está acontecendo em Gênesis.
Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz: a terra era sem forma e vazia. Primeiro, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E quem vai dar sentido à terra e vai encher a terra? A palavra de Deus, palavra abençoadora, palavra poderosa, palavra gloriosa. A terra vai tomando forma, vai se enchendo de relvas, vai se enchendo de alimentos. O mar vai também se enchendo de alimentos. Todas as coisas vão surgindo a partir do poder da voz de Deus. As trombetas agora, anúncio da voz de Deus, elas também estão esvaziando a terra, fazendo o contrário do que aconteceu lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2. É interessante que, nesse cenário, esses desastres estão trazendo a terra para o vazio. Coisa que Deus tinha abençoado, mas lembre-se, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. A terra é maldita por causa do homem. Tem gente até que diz que é Deus. Não, a Bíblia diz que Deus disse ao homem: maldito é a terra por tua causa. Mas a voz de Deus agora por meio das trombetas, a voz do Cordeiro agora por meio das trombetas, está refazendo esse processo, está desconfigurando essa maldição por meio do Cordeiro e do seu juízo perfeito. E é nesse cenário que a gente verifica que aquilo que foi colocado como provisão no homem lá em Gênesis, para o homem, para a raça humana, para a humanidade, agora está sendo esvaziado. Terça parte da terra, agora terça parte do mar. Portanto, de 8 a 9, o Cordeiro derrama sua ira sobre a terça parte do mar, diminuindo o poder de alimentos em relação a mar e também em relação à terra. Desde a primeira vinda de Cristo, quero aplicar isso agora aos nossos corações. Desde a primeira vinda de Cristo, os ímpios têm perseguido a igreja. A igreja, ela é perseguida tanto na era da antiga aliança, no Antigo Testamento, quanto também na era agora do Novo Testamento. E Deus tem enviado o seu juízo sobre o mundo de forma catastrófica, ou em forma de catástrofes, tragédias, calamidades terríveis, pestilências que atingem todas as seguranças alimentares deste mundo. Atinge também o mar, atinge terra, e agora atinge o mar. A ira de Deus, ela queima todas as seguranças alimentares deste mundo nesse cenário aqui do selo, da abertura da trombeta. Aqui tanto o comércio como vidas estão sofrendo. O que é interessante é que a gente percebe que são desastres ecológicos, econômicos, em proporções gigantescas. Essas coisas, elas vão se intensificando até a vinda do Cordeiro. Talvez alguns de vocês estejam agora perguntando: pastor, como é que a gente pode estabelecer em que período? Não, esse processo todo de diminuição do poder alimentar da humanidade, ele vai decrescendo, porque isso é um cenário, no contexto de apocalíptico, é um cenário aqui de tragédia, e que essas tragédias vão diminuir o poder de alimentação, o poder comercial dos homens. E isso está acontecendo desde a primeira vinda de Jesus. Esse cenário, ele vai se intensificando, até a finalização da vinda do Cordeiro. Portanto, quer ver uma coisa? Um anúncio para a igreja se preparar quando o mundo começa a perder o seu poder de fogo, de negociação, poder de comida, e isso vai gerar fome. Talvez você esteja agora nesse cenário pensando em uma melhoria política. Daqui uns dias nós teremos novos pleitos aí de governo. E há muitos crentes muito iludidos, achando que o governo mundial é que vai transformar os governos vão mudar as realidades. Irmãos, deixem de ser iludidos. No processo da vida de Cristo, do juízo, talvez você é pastor, o senhor é pessimista. Não, eu sou bíblico. A Bíblia está dizendo, preste muita atenção nisso, que a proposta do final dos tempos é a diminuição do poder de alimentação da humanidade. A terra vai diminuir de dar a sua produção, o mar vai diminuir de dar a sua produção. E isso é um cenário de sofrimento. Nesse cenário aqui, é um juízo sobre os ímpios. E Deus vai ampliando isso a partir do momento em que
o seu juízo vai sendo derramado à terra. Porém, a destruição ainda aqui, sobre a terça parte do mar, é parcial e apenas um prelúdio do fim. Há uma chance de arrependimento, e esse é o cenário fantástico da vida da igreja. Há uma chance de mudança. Para você, talvez agora que é aquele crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, agora o Senhor ainda está dando a chance para você melhorar de vida pelo poder da graça, pelo poder do Espírito Santo. Ele fez isso na abertura no comando das 7 igrejas. Lembra que ele está chamando também diante de anúncio de destruição sobre aqueles que oprimem, mas ao mesmo tempo, olha só, ele está dizendo, olha o capítulo 2, a gente inclusive leu isso há poucos instantes na abertura do culto da liturgia. No capítulo 2, versículo 5, olhe para mim, eu olho para o texto agora, desculpa, olhe para o texto. Lembra-te, pois, de onde caíste, isso é para a igreja de Éfeso. Lembra-te depois de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti, derramarei o teu candelabro e tirarei o teu candelabro, igreja, do seu lugar. No cenário da igreja, ele está também anunciando o juízo. E está dizendo às igrejas, arrepende do mal que vocês estão praticando. Saiam da obra dos nicolaítas, saiam de todas aquelas obras lá de Jezabel, saiam daquela vida promíscua que não confere com os princípios do Cordeiro. Na verdade, o juízo também é uma chance para igrejas erradas, que não vivem segundo o Cordeiro, para ajustarem a sua vida, a sua história, o seu caminhar com o Cordeiro. Porém, a destruição ainda não é total, é parcial, porque o juízo nunca é sem misericórdia. Ninguém vai poder alegar diante do Cordeiro que não houve chance. Ninguém. Terceira trombeta. Terceira trombeta. A verdade da terceira trombeta também atinge a terça parte. Porque o Cordeiro derrama sua ira sobre uma terça parte dos rios, de 10 a 11. O Cordeiro derrama sua ira sobre uma terça parte dos rios. De 10 a 11, o terceiro anjo tocou uma trombeta, e uma grande estrela, queimando como se fosse uma tocha, de novo a ideia de fogo consumidor, caiu do céu sobre uma terça parte dos rios, sobre as fontes das águas, e o nome da estrela era Absinto. 1/3 das águas tornou-se em absinto ou amargas. E muitos homens morreram por causa das águas, pois haviam se tornado amargas. A terceira trombeta agora são as águas amargas, lá de Êxodo 15, 22 a 27. E a ideia de absinto é exatamente essa ideia de amargar a água e atemorizar o coração dos homens por falta de água. E lembre-se, deixa eu lembrar aqui para você, um dia desses aqui na nossa cidade, faltou água durante 2 dias por conserto da bomba central. E às vezes, ficar regrando água para tomar banho, para beber, que coisa terrível. É a fonte da vida. É uma das fontes de alimentos principais da vida. Inclusive o planeta briga por causa de água. O que está acontecendo aqui agora é que o juízo, ele atinge a terça parte dos rios e danifica as fontes das águas doces. Terça parte da terra. Terça parte do mar, água salgada. Terça parte dos rios, água doce. A diminuição do poder alimentos nas águas salgadas e também os seus transportes, diminuição dos alimentos na água doce. O que é que está acontecendo, pastor? É juízo parcial, anunciando aos ímpios, o Cordeiro está chegando. Arrependam-se, ainda há chance. Mais uma vez, Gênesis 1 e 2 está se
desfazendo, Deus está esvaziando a terra, porque lá ele vai fazer separação de água doce, da água salgada, de mar e rios. E aqui ele está danificando, ele mesmo está danificando. A ideia é diminuição do poder alimentício por meio das águas. E aqui, na verdade, esse desastre está trazendo novamente a ideia lá da maldição sobre a terra por causa do pecado, no contexto de Gênesis. Porque Gênesis começa e Apocalipse termina a história. Então, de 10 a 11, o Cordeiro derrama sua ira sobre uma terça parte dos rios. E como então podemos já aplicar essa verdade aqui em nossos corações? Deus ataca agora a água potável. E até você pode achar esquisito, como, pastor, Deus ataca a água potável? No contexto de juízo, Deus está agora atingindo as fontes de alimentos da humanidade. E estima-se aqui, segundo Hernandes Dias Lopes, ele diz que estima-se que o maior problema do século XXI, não só do século XXI, mas a seguir, a caminhada aí, não temos ideia exata do retorno de Cristo, não será de energia e nem de propósito. O maior problema não será de energia nem de petróleo, mas de água potável. É uma estatística aí comprovada. Os recursos naturais que sustentam a vida entrarão em colapso. Pragas têm visitado o mundo, doenças têm provindo de rios, fontes poluídas, águas potáveis, os rios estão sendo poluídos. As inundações têm ocorrido. Pessoas têm sido destruídas nesses castigos divinos, que são a vara da ira de Deus, na verdade. Na verdade, a vara da ira de Deus contra o mundo hostil à sua palavra e à sua igreja e ao seu cordeiro. Os homens rejeitaram a água da vida, Jesus. Zombaram do sangue dele derramado na cruz. Derramaram o sangue dos santos. Agora, o seu suprimento de água se transformou em sangue. Não parece uma cobrança? Não parece uma lembrança? Por que vocês estão sendo julgados? Não é vingança, é justo juízo. E para se ver livre do justo juízo, mais uma vez, ainda aqui, a destruição ela é parcial. Por que parcial, pastor? Para que haja ainda chance de arrependimento, porque o juízo nunca é sem misericórdia. No capítulo 16, quero lhe pedir para ir lá comigo, capítulo de número 16, se não me falha a cabeça agora, a memória, versículos 9 e 10. Vejam, ainda aqui está no processo das trombetas. Aqui já entra nos anjos com as últimas taças de pragas. E nesse cenário do capítulo 16, de 9 a 10, os homens foram queimados com grande calor, blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para glorificar. Ou seja, nesse cenário ainda das pragas, havia uma chance de arrependimento, mas eles, ao invés de arrepender-se, blasfemaram. Veja o verso 10. O quinto anjo derramou sua trombeta sobre o trono da besta e o seu reino e o fez tenebroso. E, de tanta agonia, os homens mordiam a própria língua. E veja o versículo de número 11. Por causa de sua agonia e de suas feridas, blasfemaram contra Deus do céu e não se arrependeram de seus pecados. Mesmo diante de um duro castigo, mesmo diante de uma correção significativa, os corações ainda continuam endurecidos. Não parece semelhantemente aquele cenário lá do juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra? Deus pontuando e eles não se arrependeram? Não parece um sinal bem claro do juízo lá aos egípcios? O Senhor anunciando, falando, admoestando, e eles continuaram duros? Não parece um preâmbulo daquele acontecimento da arca lá com Noé? E eles continuaram zombando de Noé, à luz de 1 Pedro, 2 Pedro, diz que eles zombavam e apenas 8 pessoas foram salvas.
O juízo é parcial, para dar chance ainda dos homens se arrependerem, porque o juízo de Deus nunca é sem misericórdia. O Cordeiro derrama sua ira sobre uma terça parte dos rios. A grande ideia, o Cordeiro, por meio das trombetas, derrama o juízo parcial sobre a terra. A última trombeta de hoje, a quarta. Verso 12. Qual é a grande ideia do verso de número 12? O Cordeiro derrama sua ira sobre uma terça parte dos astros do céu. O Cordeiro derrama a sua ira sobre uma terça parte dos astros dos céus. O 12 diz: o quarto anjo tocou sua trombeta. Foram feridos um terço do sol, um terço da lua, um terço das estrelas, para que um terço deles se escurecesse, um terço do dia não brilhasse, assim como também um terço da noite. Queridos, a quarta trombeta relaciona-se à nona praga de Êxodo 10, versículo 21 a 28. Trevas sobre toda a terra do Egito. O juízo agora é que a água o juízo agora é que, de fato, não há luminosidade sobre a terra. É Deus diminuindo a luminosidade dos astros. E é uma ideia daquele contrário lá de Gênesis capítulo de número 1. Lembra que o luminar maior ele deu para governar a noite e o luminar menor, o luminar menor para governar o dia? Aqui está havendo o contrário daquilo que aconteceu lá em Gênesis 1. E é Deus esvaziando a terra. Lá pela palavra ele enche com a terra, a terra com a palavra abençoadora. Aqui com a voz das trombetas, o anúncio do castigo, ele esvazia. Ele está fazendo contraste. O juízo é Deus ajustando as contas com a humanidade. Por abandonar a sua voz, por abandonar a sua palavra, por deixar de ouvi-lo. E até hoje a gente tem muita gente com dificuldade de ouvir a palavra. Pela palavra Deus criou, pela palavra, pela voz, como de trombeta, anunciada pelos anjos, ele está esvaziando. Crentes, igreja, ouça a palavra, ouça o Cordeiro, ouça a voz de Deus. Jesus é a última voz de Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, versículo 2, diz que antigamente Deus falou aos pais pelos profetas. Mas nos últimos dias, Deus tem anunciado a sua história, seus propósitos pelo Filho. Hebreus, se quiser, leia lá depois. Capítulo 1, versículo 2, versículo 3. É horrenda a coisa não ouvir a voz de Deus. Adão sabe disso. É horrenda a coisa não ouvir a voz de Deus. Eu quero agora trabalhar alguns aspectos práticos, mas eu vou deixar isso para mais adiante. Precisamos ouvir a voz de Deus. Igreja do Senhor, a voz de Deus precisa ser ouvida por vocês. O Cordeiro derrama a sua ira sobre uma terça parte dos astros do céu. Interessante. As trombetas são semelhantes às pragas enviadas ao Egito. As pragas no Egito foram as manifestações, ou foram a manifestação do juízo de Deus em resposta ao clamor do povo de Israel, oprimido pelo cativeiro lá no Egito. Êxodo 2, 23 e 25. Êxodo 3, de 7 a 10. Assim também, a gente percebe que as trombetas anunciam o juízo de Deus sobre os habitantes da terra em resposta às orações dos santos. Por isso, mais uma vez, a gente precisa atentar para esse fundamento de Deus. Observe então como a gente pode aplicar, indo já para o final, esse princípio aqui: o Cordeiro derrama a sua ira sobre uma terça parte dos astros do céu.
Os astros, Sol, Lua, estrelas, desde as suas órbitas, lutam contra os inimigos da igreja de Deus. Interessante que no cenário lá do juízo, quando o povo saiu lá do Egito, Deus com coluna de fogo, mas também com coluna de nuvem, dirigia o seu povo, conduzia a sua igreja. Deus está usando os astros celestiais para admoestar aqueles que não servem, que servem, ou melhor, que está usando o cenário para perseguir a sua igreja. De uma certa forma, ele admoesta aqueles que não servem e perseguem os seus filhos. Calamidades, na verdade, têm vindo na humanidade como resultado as respostas das orações dos santos. Coisas que ocorrem nos céus, meteoros caindo sobre a terra com eclipses, tempestades de areia, furacões, tornados, outras calamidades terríveis vindo do céu, têm visitado a terra e tem muita gente dizendo, não, sabe como é que a sociedade temporária enfrenta isso? Sabe como é? Catástrofes ecológicas. É essa a forma que a gente ouve catástrofe ecológica. O problema é que quando a gente observa isso como catástrofes ecológicas, a gente não percebe que, à luz do livro de Apocalipse e também da história dos livros apocalípticos, é um anúncio de Deus. Quando Deus abre o Mar Vermelho e engole lá todo o povo egípcio, ímpios que maltrataram o povo dele, é catástrofe do Mar Vermelho? Não. É juízo. E quando a gente não entende, e aqui eu quero dizer para você, eu não estou aqui ameaçando você que não é cristão. Estou dizendo a você, é parcial. Deus está dizendo, volta para mim, o sangue do Cordeiro ainda há chance de mudança. Essas tragédias, elas são, na verdade, trombetas de Deus, queridos. São trombetas de Deus, alertando os homens ao arrependimento. Mas as trombetas mostram também a misericórdia sendo oferecida ao mundo pervertido. Ao mesmo tempo que anuncia a voz de Deus, as trombetas também anunciam a misericórdia, anunciam o juízo, mas anuncia a misericórdia. A terra, o mar e os rios, os astros são trombetas de Deus que anunciam o seu juízo e convoca os homens ao arrependimento. Presta atenção. Há muita gente achando que esses dias de pandemia mundial que abalou a economia, que danificou muita área da saúde, não é o fim, mas é anúncio. Deus, ele está diminuindo o poder da economia mundial. Talvez você diga, pastor, isso não é precipitado anunciar. Não tenho nenhum pingo de medo de dizer isto. A economia mundial está sendo abalada. Mas o homem continua confiando no dinheiro, não em Deus. O poder da ciência e dos super homens da medicina, não que a gente seja contra, também está sendo abalado. Mas ao invés de a gente confiar em Deus, quem é que a gente clama? Eu quero encerrar. João tem um propósito em escrever esse livro. O propósito é estimular a fé e a fidelidade e a adoração exclusiva ao Cordeiro em meio a tempos de sofrimentos, em meio a tempos de crise. Essa é uma proposta, inclusive, da ideia do gênero literário e Apocalipse. Quero, então, ir para a proposta, de fato, final nessa história da nossa caminhada.
Essas trombetas indicam uma série de calamidades que ocorrem muitas vezes durante toda a dispensação, toda a história, todo o tempo. As trombetas também têm um propósito de advertir os homens, chamá-los ao arrependimento. Deus não pensa em julgamentos apenas. Seu propósito no juízo parcial aqui também é mostrar que Ele é misericordioso. O propósito desses julgamentos ou desses juízos preliminares é levar o homem ao arrependimento. 9:20 de Apocalipse diz isso. Antes de Deus derramar o seu completo juízo sobre a terra, Ele oferece uma oportunidade de arrependimento aos homens, como Ele, antes de trazer juízo à terra, Ele avisou as igrejas que estavam equivocadas em relação à sua palavra e a fidelidade a Ele, lá de 1 a 3. Entretanto, o sofrimento em si não é suficiente à luz dessa caminhada para levar os ímpios ao arrependimento, porque quanto mais eles sofriam, mais eles blasfemavam de Deus e do Cordeiro. A função das trombetas é admoestar, é chamar a atenção. Agora é parcial, mas esse juízo, ele vai ser total. Como nos vermos livres do juízo, grandes e pequenos, daqui a pouco vamos cantar isso. Não existe tamanho, talvez agora a gente fica dizendo, pastor, como até alcançar, se você já tem idade? Deixa eu dizer uma coisa bem clara para você, meu querido adolescente, jovem, se você já tem idade de compreender, assistir todas aquelas minisséries do Netflix e fica tão encantado, já sabe compreender e contar as minisséries de todas as TVs aí, você já tem idade para compreender que o juízo de Deus é para aqueles que não têm Cristo como Salvador. E eu não preciso agora ser lúdico para lhe dar esse entendimento, porque as crianças menores que ainda não têm o entendimento, o Cordeiro já limpou pelo seu sangue. Mas se você já tem compreensão do certo e do errado, é aqui eu vou ser direto para mim, para você, para todos nós, jovens, adolescentes, juniores. Ah, pastor, eu sou jovem, tenho uma vida assim, porque jovem é outro papo. Jovem. Na vinda do Cordeiro, grandes e pequenos, o juiz vão encarar. Portanto, o juiz é parcial para que eu e você, grandes e pequenos, velhos e novos, moços e jovens. Abram os olhos. Como se vê livre disso, pastor? Eu queria trazer alguns aspectos interessantes. Primeiro, a mentira dos falsos pregadores. Deus é amor e não vai trazer juízo sobre ninguém. Não ouçam esses pregadores, são falsos. Existem os pregadores da atualidade dizendo Deus é amor. E o fato de Deus é amor, Ele não vai trazer juízo como um pai tão amoroso. Aqui está a resposta para esses pregadores mentirosos. O Cordeiro que derramou o sangue para perdoar é um Cordeiro que vai trazer ira, juízo. Ah, pastor, não é assim não, pastor. É assim, está aqui. 6, 16 e 17 de Apocalipse. E diziam os montes rochedos, caí sobre nós, esconder-nos da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. O Cordeiro que ama, o Cordeiro também vem irado. Ainda há chance de arrependimento. Por isso que agora o juízo está sendo parcial. Porque chegou o grande dia, verso 17, da ira deles, de Deus. Quem poderá subsistir? A resposta é exatamente o sangue do Cordeiro. João 1,17, João 1,7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas é preciso que ouça a voz dele. A trombeta, a voz do Senhor por meio dos anjos está ecoando esses dias. O Cordeiro com o sangue que santifica, que purifica.
Como eu posso ser preservado pelo sangue? É claro também, querido, no capítulo 7, no versículos de número 13, então um dos anciãos me perguntou, quem são e de onde vieram estes que estão vestidos com túnicas brancas? E eu então lhe respondi, meu Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Como se vê livre da ira, tendo vestes branqueadas no sangue do Cordeiro. O sangue purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo. Se submeta a Ele. Receba como Salvador nesta noite. E você vai ver a diferença naquele grande dia. Grande e terrível dia. Você não estará na ira do Cordeiro. O capítulo 7 é uma resposta a isto. Porque no capítulo 7, diante do juízo, a igreja é selada. No capítulo 7, diante da grande tribulação, a igreja é preservada. Quem fez isso? O Cordeiro. O Cordeiro. Pelo seu sangue poderoso. Só existe uma resposta para nós. Eu e você precisamos do sangue do Cordeiro. Eu e você precisamos. Estes eventos não podem ser datados. Eu não posso aqui dizer para você. Pastor, alguém esses dias até a gente, num cenário do panorama de Apocalipse na primeira igreja em Santo Antônio, o pastor Francisco, o pastor Júlio perguntou, como a gente pode datar esses eventos? Não, esses eventos não podem ser datados. Mas o espaço de habitação das pessoas e seu alimento são diminuídos e atingidos ao longo da história. Desde a primeira vinda de Cristo, a gente já vê sinais de diminuições. Como? Diminuição de água potável, escassez de alimentos, devastação de coisas no mundo inteiro, economia do mundo inteiro sendo abalada, guerras aumentando dia após dia, o homem sensível dia após dia crescendo. Podemos provar isso esses dias no cenário da nossa pandemia. Enquanto muitas pessoas, por quem deveríamos nos preocupar amorosamente, morrendo, quantos homens políticos nos hospitais de campanha, escondendo malas de dinheiro. Insensibilidade, por se multiplicar a iniquidade, o amor de Deus esfriando no coração do homem. Mas o juízo do Cordeiro vai ajustar tudo isso. Por isso que particularmente não creio que política social vai mudar. Há muitas igrejas nesse cenário tentando por meio de questões sociais melhorar o homem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é uma cesta básica que melhora o homem. É o sangue do Cordeiro que transforma o coração. Ajudar os necessitados, amparar os necessitados é bíblico. Mas não é isso que transforma. Quem transforma o homem é o poder de Deus, através da palavra do Cordeiro. Ouça-o, ouça-o. A palavra que preencheu a terra é a palavra que está esvaziando a terra, com o anúncio de Deus, por meio da trombeta, anunciada pelos anjos do Cordeiro. Arrependam-se, arrependam-se, venham para Jesus, aceite-o como Salvador, hoje ainda, hoje ainda. O juízo ainda está sendo parcial, ainda há tempo, ainda há tempo. Vamos ouvir isso agora cantando. Louvemos ao Senhor com todo o nosso fôlego e com todo o nosso coração, dizendo glória, glória e aleluia ao nosso Senhor. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Leve os reinos desse mundo, seguirão as tuas leis. Os sinais da sua vinda mas se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus.
abençoou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Vencido tem Jesus. Vencido tem Jesus. Amém. Obrigado, Maria. Obrigado, Marcelo. Deus em Cristo vos abençoe. Quero então, meus amados irmãos, nesta noite encerrar pedindo à Igreja do Senhor que seja de fato encorajada a uma fidelidade completamente absoluta ao Cordeiro, adoração exclusiva a Ele, apesar do sofrimento, das lutas e das perdas. Foi assim para as igrejas da Ásia e é assim para as igrejas do Brasil, da Bahia, de Valença, da Nova Aliança, dos irmãos que congregam aqui conosco no canal durante esse momento, da congregação de Camaçandi. Deus espera a fidelidade ao Cordeiro. Ele está no controle. Nós vamos encerrar orando, mas antes de orarmos, eu quero exatamente lembrar você. O Cordeiro, por meio das trombetas, derrama o juízo parcial sobre a terra. Se veja livre da ira e do juízo por meio da submissão ao Cordeiro. Quero orar. Deus Santo, obrigado pela tua graça bondosa, mesmo em meio ao juízo parcial. Obrigado porque o Senhor nos fortalece e nos dá direcionamento como igreja. Acorda os crentes adormecidos, como fizeste durante as 7 cartas, de 1 a 3 do capítulo de Apocalipse, dos capítulos de Apocalipse. Obrigado por a lembrança, a fidelidade, por encorajamento à fidelidade em meio às lutas e provações, por meio de Cristo. O teu nome seja louvado, Senhor, e o do Cordeiro também. Amém. Vamos encerrar com a súplica permanente com os irmãos hoje juntos aqui, por favor, Maria, Marcelo, Selmo, David também, Genilson, os mascarados aí que vieram para servirmos ao Senhor. Com a súplica permanente, a nossa súplica permanente
hoje vai nos encorajar a isso. Vamos juntos dizer? Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos em nome de Jesus. Amém. Uma noite de paz para todos. Até terça-feira estudando a carta de 2 Timóteo. Deus abençoe a todos os amados irmãos. Até lá.